Galera, tudo bem? Nós vamos falar aqui sobre direito administrativo. Bora lá? E eu espero que vocês gostem. Depois eu vou estar mostrando meu certificado aqui para vocês, tá bom? Generalidade. Meu nome é Fernando Duarte Macedo Santana. E bora lá. Generalidade. A administração pública tem que cumprir uma observância rigorosa da ética, diferente da administração privada ou ato administrativo, além de legal, tem que ser moral, sob pena de sua nulidade. As fontes do direito administrativo DA são praticamente as mesmas do direito. O poder administrativo é hierárquico, disciplinar, regulamento e tem poder de polícia. O poder de polícia é o poder que o Estado tem de interferir no particular. O controle de fiscalização do poder administrativo pode ser feito pelos superiores hierárquicos do próprio poder administrativo. A fiscalização interna pelo poder legislativo ou pelo poder judiciário. O Estado é responsável pelos atos civis praticados pelos seus agentes administrativos, facultando-lhe ações regressivas contra esta teoria de responsabilidade e objetiva. O poder público fiscalizar estabelecimentos de regras. A fiscalização do poder público pode ser interna e externa. Através da fiscalização interna, os superiores hierárquicos fiscalizam os inferiores. Ato administrativo é uma espécie de ato jurídico que cria, modifica ou extingue o direito praticado pela administração com finalidade pública, exemplo, anulações, revogações e etc. Característica do DA. Segundo os juristas franceses Duclos, Batibier e Gianquito, o DA concentra-se de estudo do sistema de leis que reage à administração pública. Já o jurista italiano Melzi, Renelit e Zonobini afirma que o DA detém os estudos dos atos administrativos do Poder Executivo. Crítica. A escola francesa estaria colocando o DA, que é uma ciência, na condição de que as pessoas seriam meras organizadoras do DA no país. O DA seria apenas um catalogador de leis, somente aquilo que estivesse disciplinado na lei, que seria verdadeiro na prática. Que acontece que as leis que são influenciadas pela ciência do direito, da mesma forma, pelo DA, o estudo do direito que vai possibilitar a produção das leis, a escola italiana também revela uma deficiência. De acordo com a teoria de Montesquieu da tripartição dos poderes, eles seriam independentes entre si, mas atualmente o que se vê é que o Estado desenvolve várias atividades ou funções administrativa, legislativa e judiciária. Dentro de cada um dos poderes constituídos, assim, temos do poder legislativo, não só legisla, mas também exerce atividades administrativas e jurisdicionais. Não se atividades prevalentes, um parlamentar pode ser casado pelos seus pares, caso venha a praticar os atos contrários ou decoro parlamentar e atividade administrativa. Da mesma forma, o Poder Executivo também pode legislar quando, através de decretos regulamentares, regulamentam leis editadas pelo Poder Legislativo, ou quando faz a matéria de sua típica competência, por exemplo, o regulamento de uma praça de esporte para seu uso. Trata-se do uso do poder normativo. Pode ter atividade jurisdicional, quando, por exemplo, julgar infrações de natureza grave dos seus servidores. O Poder Judiciário pode, sua vez, vale-se das mesmas prerrogativas concedidas aos outros dois poderes. Bora lá. Conceituação do DA. Segundo autores estrangeiros,
Foignette. DA regula os órgãos inferiores, enquanto que o direito constitucional regula os órgãos superiores da administração pública. Bettelheim. O DA cuida de todos os serviços públicos que, segundo a execução das leis excluídas os da justiça. Lafayette. O DA ordena os serviços públicos e regula as relações entre a administração e os administradores de acordo com estes autores. Há uma mistura de critérios objetivos e subjetivos de conceituação do que vem a ser o DA. Segundo autores nacionais, Barros Júnior, o DA é o conjunto de princípios jurídicos que disciplina a organização e atividades do executivo, inclusive dos órgãos descentralizados, bem como as atividades tipicamente administrativas exercidas pelos outros poderes. Exemplo, atividades descentralizadas dos serviços de água e de esgoto dos municípios. Temístodes B. Cavalcante. O DA é um conjunto de princípios e normas jurídicas que preside a organização e funcionamento dos serviços públicos. Mário Mazagão. O DA é o conjunto dos princípios que regulam a atividade jurídica do Estado, exceto judiciária, e a instituição dos meios e órgãos de sua ação geral. José Cretela Júnior. O DA é o ramo do público interno que regula a atividade jurídica do Estado, não contenciosa, e a constituição dos órgãos e meios de sua ação geral. L. Lopes Meireles. O DA é o conjunto harmônio de princípios jurídicos que rege os órgãos e os agentes e atividades públicas tendente a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. O DA é o conjunto de princípios jurídicos harmônicos entre si que tem afinidade de reger os órgãos e onde existe concentração de competência, os agentes e aqueles que trabalham nos órgãos e atividades públicas, sejam essas atividades de interesse público ou apenas de organização de vida em comunidade. Esse princípio age para que sejam realizados os fins desejados pelo Estado. Esses fins são os fins por nós desejados, aqueles que estão na CF são os fins que o Estado brasileiro deseja. O Estado é o abstrato, é a administração pública que vem a administrá-lo. A administração pública, por sua vez, regrada pelo DA, esta atividade regrada pelo DA é concreta e direta, em contraposição à judicial, que é indireta. Essa atividade administrativa, além de concretas, são diretas e imediatas. Ramos do direito. Direito é o conjunto de normas impostas coativamente pelo Estado. O poder ser substantivo, positivo, adjetivo, processual. O direito positivo divide-se em público, partícula. Direito público destina-se à disciplina e os direitos da comunidade, diz respeito à comunidade, estruturando-lhe a organização de serviços, direitos individuais e na repressão dos delitos, regula as relações entre o homem e o Estado, ou entre a sociedade e o Estado. No direito público, sempre o Estado está presente. O direito privado é o conjunto de normas que regulam as relações entre os particulares, ou seja, disciplinam as relações entre os homens, tendo em vista os interesses particulares entre os indivíduos. Se a norma jurídica se relaciona com o homem e o Estado é a norma pública, se com particular e norma privada pode haver reflexo das normas públicas no direito privado, vice-versa. Assim, uma norma e o direito público, não se pode dizer que ele seja só o direito público, mas predominante do direito público externo, termos do Direito Internacional Público, que cuida dos estados de convenção e acordo entre os estados que compõem a comunidade internacional. 2. O direito público interno visa regulamentar
principalmente os interesses estatais e sociais, cuidando-se reflexadamente da conduta individual, repassa em direito constitucional, direito administrativo, DA, direito financeiro, direito tributário, direito eleitoral, direito urbanístico, direito ecológico, direito previdenciário, direito aeronáutico, direito marítimo, direito penal, direito do trabalho, direito processual que se subdivide em processual penal, processual civil, processual eleitoral, processual trabalhista e processual previdenciário. Relação de com os ramos do direito. Primeiro, com o direito constitucional, enquanto que o DA cuida tão somente da organização interna dos órgãos, da administração do seu pessoal e do funcionamento do seu serviço, o direito constitucional disciplina as normas de estrutura do Estado brasileiro. Exemplo, CF cita que o Brasil é um Estado democrático. O poder legislativo é bicameral, ou ainda o Brasil adota a triparticipação de poderes, são normas estruturais. Tanto o DA como o direito constitucional têm como objetivo comum o Estado. Segundo, com o direito financeiro, o direito tributário, orçamento é uma peça administrativa que nasce com uma lei orçamentária. Esta lei é que vai proporcionar aos estados a receita que é formado por cerca de 85% da arrecadação decorrente dos tributos e taxas. A administração pública é obrigada a ter um orçamento, que é um projeto de lei feito pelo Executivo, o encaminhando ao Legislativo, que o transforma em lei do orçamento. Esse orçamento é composto de receitas e despesas, daí o aparecimento do financeiro, despesa e do tributário, receita. Como exemplo da relação do DA com esses direitos citados, temos no campo do tributário a fiscalização do ICMS, que é feita por um funcionário público. No campo do financeiro, temos o contador, tesoureiro e etc., que são funcionários públicos. 3. O direito do trabalho como direito previdenciário. Toda relação trabalhista, seja ela particular ou não, segue a triade patrão, empregado, Estado. Patrão, empregado, Estado. Que falamos em estabilidade no emprego público, estamos nos referindo à estabilidade para bem servir o povo no serviço público. Estabilidade não é da pessoa, sim, para que seja exercida as funções estatais como segurança. Estabilidade no emprego só existe no regimento da CLT. Historicamente, que em 1967 o Estado passou a admitir servidores pelo regime de CLT, criada a figura do Estado patrão, mas esta dinâmica é contratar e descontratar por ineficiência do trabalhador não funcionou no serviço público. Sabemos que mesmo no serviço público não há estabilidade por razão de ineficiência, visto que esta constitui o ilícito administrativo. A autarquia previdenciária tem o segundo orçamento da República, especialmente com a instituição de previdência e assistência ao assalariado. O DA mantém sensíveis relações, pois tais organizações são instituídas entre nós como autarquia administrativas, e porque as relações entre empregadores e empregados, boa parte passaram do âmbito do privado para o campo do público, com o fim principal de mantê-lo sob a regulamentação, fiscalização do Estado. Existe até no âmbito do município uma interferência administrativa no campo trabalhista. Por exemplo, o Distrito Industrial de nossa cidade, que fixa o horário de funcionamento das empresas, lá existe a interferência do município na relação trabalhista. E outros exemplos, no súmulo 19 do STJ, fixou que o horário de funcionamento dos bancos no país, controlado pelo Banco Central, com o direito processual civil, como direito processual penal, os administradores são escravos da lei no DA. Vamos encontrar como no direito processual a competência de matéria e de lugar. Funcionários públicos são necessários para fazer funcionar os órgãos públicos, que se destinam a realizar o processo administrativo, via de regra, processo judicial e contencioso, mas o administrativo não. Por exemplo,
A nomeação ou renomeação de tutores ou curadores se desenvolve através do processo administrativo no direito processual penal. A jurisdicionalização do processo administrativo visa garantir ampla defesa. 5. Com o direito penal ilícito, além de penal, pode ser também administrativo, peculato, inutilização do edital, etc. No DA, não há pena privativa de liberdade, mas existe cessações e possível ocorrer por uma mesma ação. Uma dupla punição no campo penal, no campo administrativo, seja que haja violação do princípio non bis in idem. Existe um transporte de conceitos de um direito para o outro, dolo, culpa, negligência, imprudência, etc. São conceitos do penal que pode ser buscados pela DA. Por exemplo, o crime, o comércio de substâncias tóxicas. Este é uma norma penal em branco, pois necessita de regulamentação posterior para sua eficácia plena. E quem vai dizer que o tóxico é um órgão de Secretaria de Saúde que baixa a portaria com relação das substâncias tóxicas. Outro exemplo de lei delegada, número 4, proibiu a venda de produtos acima da tabela. Esta lei não especificava quais os produtos, quais a tabela seguida. Essa tabela seria editada posteriormente através de órgãos competentes, SUNEB, etc. São normas administrativas que irão dizer quais serão as tabelas. 6. O direito civil. Existem regras que foram desenvolvidas dentro do direito civil que são aceitas no DA tal como são hoje. O DA aceitas não são ou as modificam ou então ou rejeita completamente. Por exemplo, o artigo 14 do CC reconhece a existência da União do Estado, do DF e dos municípios, cujo assunto é inteiramente aceito pelo DA, do artigo 1079 a 1093, e o CC fala de contratos do DA, buscou este assunto e modificou o seu modo no artigo 590 do CC, que trata de desapropriação, foi inteiramente rejeitada pela DA, que se vale no decreto da Lei 3365/41. Trata-se de um decreto federal utilizado pelos municípios, pelos estados, pela União, para o efeito de desapropriação. Outros artigos que foram totalmente rejeitados pelo DA são artigos de 572 e 587 do CC, que tratam do direito de construir uma relação e edificação urbana, que atualmente é disciplinado pelo município, este para ocupar o seu território, elaborar o chamado plano diretor, que vai estabelecer o seu zoneamento. Os loteamentos, sejam eles residenciais, industriais ou comerciais, também estarão subordinados à lei municipal. Com o direito comercial, o Estado acabou tornando-se comerciante presente na economia. A semelhança do trabalho, que é rígido pelas regras do direito público do Estado, é rígido pelas regras do direito comercial de forma direta ou indireta, através de empresas de economia mista, exemplo, venda de combustível, venda de serviço postal e etc. O Estado também interfere em atividades comerciais entre particulares. As juntas comerciais, que têm competência federal, cujos funcionários são estatais, interferem junto às empresas no que se refere ao registro e utilização periódica dos seus cadastros. Os bancos são particulares, em sua maioria, no entanto, o tipo da sociedade que sofre interferência do Estado em seu funcionamento, do Banco Central, que é uma autarquia, pode interferir na área financeira e bancária, ditando normas aos demais bancos. DA pode ser relacionada com ciência não jurídica. A diferença do DA com essas chamadas ciências sociais é que Estados não têm poder coercitivo, ao contrário do direito assim. Enquanto as ciências jurídicas visam estabelecer normas
coercitivas de conduta às ciências sociais, preocupa-se com a formulação do princípio doutrinários, deduzindo os fenômenos naturais que constituem objeto dos seus estudos, mas desprovidos de coração estatal. Por exemplo, a sociologia e a estatística só servem de subsídios para o direito formular as regras coercitivas que hoje conhecemos. A chamada ciência da administração é formada por um conjunto de princípios dirigidos para a organização racional do trabalho, exemplo, informatização de uma empresa. Os princípios da ciência da administração podem ou não ser utilizados pela administração pública, no entanto, desde que forem aplicados em determinadas empresas públicas, o cumprimento de suas regras deverá ser obrigatório. Fontes do DA. As fontes do DA são as mesmas do direito, são a lei, doutrina, jurisprudência e os costumes e os princípios gerais do direito. A primeira fonte é mais importante, a lei no sentido genérico, abrangendo esta expressão desde a Constituição até os regulamentos executivos. Tais atos impondo seu poder normativo aos indivíduos do próprio Estado, estabelecer relações de administração e de interesse direito imediato do DA é de acordo com o artigo 5º, inciso 2 da CF 88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse artigo refere-se ao princípio da legalidade e o princípio este fundamental para a administração pública. Como já citamos, o funcionário público é escravo da lei, só fazendo aquilo que a legislação lhe permite. A segunda fonte, a doutrina, é a opinião dos juristas, que vem através dos livros, revistas, publicações, teses de mestrado, etc. Da doutrina nasce o direito. A doutrina vai produzir opiniões reiteradas de pessoas no mesmo sentido, pode influir na produção de lei e nas decisões dos casos concretos, seja eles judiciais ou administrativos, e também na jurisprudência judicial e administrativo. No campo da doutrina existe uma tendência no direito se internacionalizar. A terceira fonte é a jurisprudência, tratando-se de um conjunto de decisões proferidas pelos tribunais, tornando-se importante ressaltar que o Brasil e as decisões administrativas não têm efeito de coisa julgada, visto que as decisões definitivas só ocorrem no âmbito do poder jurídico. Na França, as decisões administrativas podem ter forçado as coisas julgadas no campo da jurisprudência. Existe uma tendência do direito se nacionalizar. Como quarta fonte, costuma ainda influenciar o DA, mas esta influência é bem pequena sobre o direito privado e quase nenhum sobre o direito público. Já foi dito que a administração cumpridora da lei só pratica que nela está escrito, daí serem os costumes de uma fonte minimizada para a produção de direito no Brasil. No entanto, os costumes ainda influenciam determinadas práticas burocráticas dentro da administração. Isso acontece porque, devido ao longo tempo que os funcionários permanecem dentro da administração, acabam por criar determinadas condutas de tal forma que a prática administrativa possa substituir o texto escrito sedimentado na cabeça dos administradores e administrados, a praxe burocrática de que possa suprir a lei e passa a atuar como elemento informativo da doutrina. Quinta fonte do DA é formado pelos princípios gerais do direito, que tem aplicação apenas restritivas no campo do direito público. Por exemplo, há algum tempo atrás da lei, o governo facilitou a compra de carro álcool para os taxistas. A partir daí, motoristas que também faziam o transporte do passageiro, mas que não eram rotulados com os taxistas, pretenderam que o alcance da lei se estendesse também para eles, que de fato não ocorreu, tendo em vista que não há interpretação ampliativa de normas administrativas. Galera, então eu vou falar aqui sobre normas administrativas, né,
e vou falar sobre administração, e vou falar sobre direito do trabalhador, direito processual, e introdução previdenciária aqui também, tá bom, galera? E eu vou trazer aqui também que eu tô fazendo curso de... eu tô fazendo curso também, eu vou falar aqui pra vocês o site, amanhã eu vou falar. Eu tô fazendo esse curso aqui que eu fiz, né, foi na Prêmio Curso, é muito bom. Eu indico todos a fazerem esse curso, porque é muito bom. Né, assim, vamos supor, você aí que tá pensando assim, eu tô aqui, mas eu não tenho condições de pagar um curso. Então, acesse a Prime Cursos e comece a estudar. E depois eu vou estar falando aqui para vocês outro site, né? Porque eu também estou fazendo curso de... É um curso, né? De especialização, mas é muito bom, em educação física, que é conteúdos pedagógicos, né? Então, assim, eu vou estar passando aqui para vocês também. E amanhã eu vou falar sobre ele, tá bom, galera? Beijo, tchau. E você aí que tá triste, por favor, entre no curso de Prime Cursos, tá bom?